Olha, chuva na cidade de Luzilândia, mas foi chuva de granizo, chuva de gelo. As imagens mostram como é que foi lá, flagrado pela população lá, o gelo. Tem um áudiozinho? Tem o áudio? Tem o sonzinho lá das... Tem o áudio? Olha aí, ó. A chuva caindo sobre o teto do carro, mas chuva de gelo. Choveu gelo lá em Luzilândia. Essa chuva de gelo na cidade de Luzilândia não é uma coisa esporádica que está acontecendo só em Luzilândia, aconteceu hoje, daqui a 50 anos vai acontecer de novo, não. Já aconteceu esse mês, na cidade de Pedro II, hoje o Ney Silva falou para mim que choveu lá também, não hoje, mas recentemente choveu granizo. Nós registramos aqui também na semana passada, no mês passado, chuva de granizo no Alto da Ressurreição, aqui em Teresina, na zona sudeste, região sudeste de Teresina, na zona sudeste. Então, chove, está acontecendo chuva de granizo. Vai ser comum ou não? Vamos falar a respeito desse assunto. Nós estamos ao vivo com Sônia Feitosa, que é meteorologista, trabalha para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado e vai falar para nós a respeito do que é que aconteceu lá em Luzilândia. Sônia, boa tarde, obrigado por atender mais uma vez aqui o Jornal do Piauí. O que aconteceu em Luzilândia foi fato isolado ou pode acontecer a qualquer dia desses? Boa tarde, Joelso, boa tarde, ouvintes da TV Cidade Verde. Como você antes falava, essa ocorrência de granizo não é tão difícil de acontecer. Claro, não é tão comum, porque senão causaria muitos estragos, mas todos os anos, no estado do Piauí, por exemplo, nós temos esse tipo de precipitação por granizo. Isso diz respeito, diferente do que às vezes tem pessoa que pensa, mas aqui é quente. Então, diferente do que muita gente pensa, chuva de granizo acontece em cidades quentes, geralmente. Por quê? Na realidade, essa condição tem que ter também, primordialmente, a formação de uma nuvem típica para isso. É a nuvem cumulonimbus, por exemplo. É uma nuvem que o desenvolvimento vertical dela é grande, mas horizontal muito pequeno, ou seja, a base dela não é tão extensa horizontalmente, mas sim só verticalmente. E no interior daquela nuvem, a temperatura é muito, muito baixa mesmo, em torno de 60, 70 graus Celsius negativos. E quando, depois de um dia quente, no caso de Luzilândia ontem, por exemplo, provavelmente foi um dia quente e tinha esse tipo de nuvem lá, há necessidade dessa nuvem cumulonimbus, e no fim da tarde também, a ocorrência é isso, no fim da tarde, essa parcela de ar da superfície, quando subiu, que o ar quente é mais leve, ao chegar na nuvem, encontrar aquela nuvem muito mais fria, mudou os padrões de pressão atmosférica. Quando a pressão atmosférica muda de forma repentina, muda também o posicionamento dos ventos. Os ventos começam a girar em todas as direções, a intensidade do vento também aumenta, a velocidade aumenta de forma brusca, e com isso aquelas partículas de gelo minúsculas, elas começam a girar em todas as direções, de várias velocidades, correntes descendentes e ascendentes, e à medida em que está acontecendo esse movimento, aquelas partículas de gelo vão aumentando de tamanho, vão aumentando, adquirindo maior massa de gelo, até elas se precipitarem por conta do peso, ou então de aquela corrente que está descendo ser maior do que a corrente de vento, né? Ser maior do que aquela que está subindo. Então, foi isso que aconteceu em Luzilândia. Doutora Sônia, vai acontecer chuvas a partir de quando no estado do Piauí de forma mais regular? Onde é que está chovendo de forma regular? E quando é que começa a chover na região central, onde está aqui Teresina, Altos, Demerval, Lobão? Olha, a previsão até que antes indicava um bom prenúncio para o período chuvoso, quando apontava que até janeiro nós teríamos chuvas acima da média. Entretanto, a gente agora, nessa última reunião, o que é que se achou? É que, na realidade, chuvas iniciais são irregulares, já se sabia. Então, novembro são chuvas bem irregulares e, de fato, está se apresentando irregulares, mas elas vão começar a se tornarem mais uniformes a partir de dezembro mesmo, isso já se sabia.
Mas há também um prenúncio não tão bom de que nós teremos chuvas levemente acima da média ou dentro do quadro normal, quando não abaixo da média na região sudeste. Mas ainda precisamos estar fazendo um monitoramento ainda mais aprimorado das condições do Oceano Atlântico, que tem-se sim um Laninha está confirmado sim, mas o Laninha por si só não fala muito. Então nós temos a contribuição também das condições da água do Pacífico ou do Atlântico Sul, que está negativo para as chuvas. Doutora Sônia. Por isso que está acontecendo essas irregularidades. Doutora Sônia, desculpa interromper a senhora. Eu queria só entender uma questão que a senhora colocou. A senhora está dizendo que a previsão agora é de que as chuvas sejam menores do que o que era esperado, ou seja, teremos um período de chuvas menos intensas do que o que aconteceu, por exemplo, no ano passado? Não, na realidade, não é que seja chuvas com a quantidade menor, mas não quanto estavam esperando, que seriam bem acima da média, mas sim, elas vão estar de normal acima da média, isso na região do setor sudoeste. Quando nós passamos para o setor sudeste, aí há essa probabilidade de ser de normal abaixo da média, pelo menos até janeiro. Na região norte do estado, ainda está começando agora, então, assim, pode ser qualquer uma das probabilidades, mas a mais normal, a que está maior, que seja normal na região norte. Certo. Mas, assim, o que eu falava, nós ainda temos que estar monitorando melhor as condições das águas do Atlântico, e isso junto com a atuação do Laninha. Mas não que sejam chuvas piores do que a do ano passado, não. Só não está mais mostrando um quadro tão significativo assim, em termos de melhoria quanto apresentava o mês passado. Mas ainda a previsão é de que as chuvas sejam do quadro normal, de normalidade, a levemente acima da média, isso no pior dos cenários. Quero agradecer. Muito obrigado, doutora Sônia Feitosa, meteorologista da SEMAR. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje.